E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui quem fala é Vantuí, você está no canal Física Trix 4.0 e hoje nós vamos falar sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Um dos preceitos básicos do movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante. Ao longo de todo o percurso, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso significa uniforme. Retilíneo significa que o movimento ocorre em linha reta. Pois bem, então, tendo o conceito das aulas anteriores, em que eu posso dizer que velocidade é igual a variação do espaço percorrido pela variação do tempo, delta representado pela letra D, aqui do alfabeto grego, então eu tenho que velocidade é a posição final menos a posição inicial sobre tempo. Com isso, eu preciso descrever a posição em função do tempo. Para que eu faça isso, o tempo ele está dividindo nessa expressão, então o inverso da divisão é a multiplicação. Ele passa multiplicando o termo velocidade. Então eu fico com velocidade multiplicado por tempo, que é igual à posição final menos a posição inicial. A posição inicial, como eu quero isolar a posição final, a posição inicial ela está subtraindo deste lado da igualdade. Então, como nós já aprendemos na matemática, para eu isolar eu passo somando para o outro lado. Então eu fico com posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa expressão é chamada de função horária da posição em relação ao tempo. Por quê? Para diferentes valores de tempo, você encontra diferentes valores de posição, ou seja, a posição ela está intimamente dependente do tempo nessa expressão. Essa expressão ela é muito similar, análoga a uma função de primeiro grau, pois o tempo ele possui um expoente 1 aqui. Então ela é uma função de primeiro grau, uma função porque a posição está em função do tempo. Então uma função f de x, você vê lá na matemática, é y igual a x mais b, onde b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular. O que é isso? Só para fazer uma breve revisão. O coeficiente linear é o ponto onde a reta intersecta o eixo y. Depois eu explicarei isso com mais profundidade. E a é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Ou seja, é o quanto a reta está inclinada. Se esse valor ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, a minha reta está inclinada para a direita. E se ele for negativo, a minha reta está inclinada para a esquerda. Y é uma variável dependente, porque y depende de x. Então eu posso atribuir valores arbitrários a x, 1, 2, 3 e assim por diante. E eu terei diferentes valores para y. A e b são valores reais, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Eles podem ser tanto fracionários, né, números racionais, números inteiros podem ser negativos, como também naturais, podem ser de 0 até o infinito positivo. Então, é importante nós entendermos que, para esse caso, a posição ela está em função do tempo. Então, o meu coeficiente linear vai ser a posição inicial. A posição inicial é de onde a reta irá partir no gráfico. A velocidade é a minha inclinação da reta. Então ela é o meu coeficiente angular. Por quê? Porque ela está ao lado do tempo. E o tempo, por sua vez, é a minha variável independente. O tempo eu posso atribuir valores arbitrários. 0, 1, 2, 3, 4 horas. Minutos, segundos. O que vai mudar são os valores de posição que eu terei ao longo do tempo. Então a posição ela depende do tempo. Bem, como que eu chego então nessa expressão da velocidade graficamente? Eu tenho um gráfico aqui da posição em função do tempo. Posição em metros, tempo em segundos. A reta, ela parte de um determinado ponto do eixo S, que é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, o eixo Y, ele parte do S0, que é a minha posição inicial, e vai até uma posição final em um determinado instante de tempo. Para que eu saiba o valor deste ângulo, que é o ângulo entre a reta e o meu eixo X, basta que eu faça tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto pelo adjacente. O cateto oposto ao ângulo é o lado oposto, que é o lado equivalente à posição final menos a posição inicial, sobre o cateto adjacente, que é o tempo, que é essa medida de tempo que eu parti do zero, né, da origem do meu plano cartesiano até o tempo. T. Então, S menos S0 sobre T. Então eu chego a conclusão que a tangente do ângulo nada mais é que numericamente igual à velocidade, que é essa equação daqui.
Então, eu conhecendo dois pontos da reta, a posição inicial, a posição final e o determinado tempo onde isso ocorre, eu consigo determinar a minha velocidade. O tempo aqui, não existe tempo inicial novamente, porque na posição inicial eu iniciei o cronômetro. Então, o meu tempo inicial é o meu tempo zero, certo? Novamente, a posição inicial é o meu coeficiente linear, porque intersecta o eixo y, o ponto onde a reta intersecta o eixo y. E a minha velocidade, como eu falei para vocês, é a minha inclinação da reta, ou declividade também. Então vocês podem perceber que é muito importante, para que se entenda alguns conceitos de física, eles estão atrelados a conceitos de matemática. É importante que você tenha noções de função de primeiro grau e geometria analítica, para que você entenda o que eu estou abordando nessa aula. Então eu sugiro que você vá num vídeo, no YouTube, tem vários professores de matemática que expliquem equação de primeiro grau, função de primeiro grau e geometria analítica. Continuando então, há alguns casos possíveis de representação gráfica dentro do MRU. O primeiro é este que eu comentei aqui, onde a reta ela parte de uma posição inicial, onde ela intersecta o eixo das ordenadas e ela é inclinada para a direita, inclinada para o meu lado direito. Quando ela é inclinada para a direita, a inclinação dela é positiva, porque o ângulo dela está entre 0 e 90 graus. O ângulo da reta, entenda-se, com o eixo x. Então, quando a inclinação é positiva, a minha velocidade é maior do que zero. A minha velocidade sendo maior do que zero, eu posso chamar esse movimento de progressivo. Por que progressivo? Porque ele progride, ele adquire posições positivas ao longo do tempo. Outro caso é quando essa reta é inclinada para a esquerda, que é o contrário. Quando a reta é inclinada para a esquerda, vocês podem perceber que ao longo do tempo mais eu vou me aproximando do eixo negativo das ordenadas. Então, é como se eu estivesse numa posição positiva e estivesse caminhando para a origem do meu movimento. Então eu tenho uma velocidade menor do que zero, porque essa inclinação da reta ela é negativa. E isso é muito interessante nós percebermos, porque enquanto aqui o meu ângulo ele é entre 0 e 90, aqui o meu ângulo ele é complementar. Ele é entre 180 e 130 graus, Então você tem um ângulo aqui complementar. Por isso que a velocidade é negativa, porque a inclinação da reta está ligada ao ângulo. No próximo gráfico, eu parto da posição negativa, do eixo das ordenadas negativa, e à medida que vai se passando o tempo, o meu móvel ele vai atingindo até a origem, o seu movimento, ele vai se aproximando da origem e chegando a uma posição positiva. Então a minha velocidade aqui ela é positiva. A única diferença para cá é que nesses dois casos eu parti da minha posição positiva, e aqui eu estou partindo da posição negativa. E o último caso, onde a velocidade é maior do que zero, é quando eu parto da origem. Quando eu parto da origem, eu não tenho posição inicial. A minha posição inicial ela é nula, é zero. Então a minha posição ao longo do tempo simplesmente será a multiplicação da velocidade pelo tempo. Basta que eu conheça a inclinação dessa reta e o valor de tempo. Ora, se eu não tenho um coeficiente linear, então a minha função neste caso aqui específico é uma função linear. Y igual a x mais b. Eu só tenho um coeficiente linear e esse y, como nós vimos, é o espaço percorrido. O coeficiente angular é a velocidade e a posição e a variável independente é o tempo. Então eu digo que a posição é igual à velocidade vezes o tempo. Mas isso eu estou sempre admitindo de que o meu móvel está partindo da origem. Se ele não parte da origem, eu tenho necessariamente que utilizar essa função horária da posição. Bom, então, para que nós possamos explicar melhor os conceitos de progressivo e regressivo, nós temos que voltar lá no conceito de reta numérica, onde nós temos uma reta que ela abrange números inteiros, tanto positivos quanto negativos. Imagine que o móvel, desenhar aqui o móvel, ele está saindo daqui do negativo da reta para o lado positivo da reta. Se ele está saindo do negativo para o positivo, ele está se destinando cada vez mais à origem do meu movimento, indo para o lado positivo. Então ele está seguindo um movimento progressivo, porque ele está progredindo ao longo do tempo, ele está adquirindo posições
positivas ao longo do tempo, posições maiores do que ele tinha anteriormente. Se ele está indo no sentido oposto ao meu movimento, é regressivo ou retrógrado. No caso, ele está indo do sentido positivo para o negativo, então ele está indo em sentido à origem. Se ele está indo em sentido à origem, este caso a velocidade é negativa, porque a minha posição no início do movimento ela é maior do que a minha posição no final do movimento, né? Então essa subtração, você desconfia que ela vai ser um valor negativo, porque este valor é maior do que esse. E neste caso aqui, a minha posição final é maior do que a minha posição inicial. Então eu terei uma velocidade positiva nesse caso. Então tome muito cuidado na orientação do eixo. Como o movimento ele é unidimensional, ele ocorre apenas em uma direção, aqui ao longo desse eixo S, tome cuidado para onde você está orientando o eixo. Porque se eu estivesse orientando o eixo positivo para esse lado e o negativo para esse, ou seja, o inverso do que eu estou falando aqui, o que aconteceria? Eu mudaria o meu conceito de velocidade. Se o negativo fosse aqui e o positivo aqui, o movimento regressivo seria no sentido contrário do que eu estou estipulando aqui. E o progressivo no sentido contrário do que eu estou estipulando aqui. Então os valores de velocidade mudariam. Tome cuidado com isso porque isso é muito importante. O sentido que você atribui ao movimento e a origem. Para onde você atribui a sua referência. Isso é muito importante. Então, bem, na aula de hoje eu queria abordar basicamente isso, né? Esse é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, como a velocidade dele é constante, você também desconfia que a aceleração é zero, né? Lembre das últimas aulas que a aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade não varia, a aceleração é nula, né? Zero sobre algum número é zero, então a aceleração é nula. Então o movimento retilíneo uniforme ele é muito importante para matérias que nós veremos posteriormente, como hidrostática, como outras disciplinas, né? Ele é pouco comum no dia a dia, porque é difícil você geralmente manter a velocidade de um móvel constante ao longo do tempo. Novamente falo e repito, são muito importantes conceitos de função de primeiro grau, de geometria analítica, para que se entenda quais são os conceitos de inclinação da reta, coeficiente angular, coeficiente linear, equação reduzida, a função linear, né, os casos de função de funções que você pode ter, função linear, função de primeiro grau. Por que função de primeiro grau? Justamente pelo expoente ser 1. Os conceitos também de reta numérica, de origem, né, de referência, onde você vai colocar, onde você vai estipular sua origem. Então é muito importante esses conceitos para que você entenda o que nós falamos aqui nesse vídeo. Peço desde já então para que você deixe o seu like no vídeo, para que você compartilhe com os seus amigos, para que você se inscreva no canal e deixe nos comentários quaisquer dúvidas que você tenha. Peço também para que você vá aqui em cima, no card aqui em cima que aparecerá nesse vídeo, para o posterior vídeo de movimento retilíneo uniforme, onde nós resolveremos exercícios envolvendo tanto a parte gráfica quanto a parte de interpretação do problema. Ok? Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.